papo é bom, eu gosto desse mundo e eu falo para vocês que eu falo com muita gente, e tenho conexão ali, mas muitas vezes fica no WhatsApp e no e-mail. Ele veio fazer parte já do evento, esse evento de julho, há umas 2 edições. Lá o meu coração chama Tatiane. E aí hoje eu encontrei com ela e eu disse, você acredita que eu não conheço ele no presencial? Porque ele chega, eu estou numa plenária, ele vai para outra. Então hoje, pela primeira vez, eu vou ter o privilégio de convidá-lo ao palco para essa conversa. Ele tem mais de 10 anos de carreira, está à frente da operação da Shein aqui no Brasil desde maio de 2022, é um executivo experiente com uma trajetória em vendas, investimento, negócios e e-commerce. Também já passou pela Shopee, foi responsável lá pela área de desenvolvimento de novos negócios, onde trabalhou aqui no Brasil, no Chile. Bom, senhoras e senhores, Felipe Feisler, Country Manager da Shein no Brasil. Palmas para ele, por favor. Débora. Bom, eu vou chamar agora ao palco ela que desempenha o papel de líder de categoria na Shopee, acumulando mais de 17 anos de experiência em desenvolvimento de negócios, com trajetória de 12 anos só no e-commerce. Com vasto conhecimento e história de experiência no cenário digital, chamo com vocês Leila Carcagnoli, líder de categoria da Shopee. Esse negócio aqui, Leila, nunca aconteceu, tá? De ter tanta mulher no palco aqui. Gerson. Boa. Quero convidar agora ela que é responsável por liderar as principais verticais de compras por recorrência com moda, beleza e supermercado no Mercado Livre, além das categorias saúde, brinquedo e esportes. Tem mais de 15 anos de experiência, dedicando seus últimos anos ao e-commerce. Ana Araripe, diretora de Marketplace do Mercado Livre. Palmas para Ana. Quem estava aqui hoje de manhã me escutou falando que o e-commerce no Brasil faz 29 anos esse ano. E eu citei que a Débora começou no e-commerce, quase nessa época, quando ela era menor aprendiz, lá no negócio chamado Submarino. Essa pessoa que eu vou chamar agora, eu vou pedir a licença poética, porque ele faz parte da construção do que eu e você temos o privilégio de trabalhar hoje. Ele pavimentou e abriu um caminhozinho para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E quando a gente recebe esses ícones, eu peço licença aos demais painelistas, e é por isso que eu não estou lendo a bio dele, porque ele atua nisso, nos ajudando a ter esse diferencial pelo Brasil há 30 anos. Senhoras e senhores, Valmir Andrade, que por um acaso está hoje na Privalha como diretor de Marketplace. Vou chamar também ela que é graduada em Ciência da Computação, sua primeira passagem pela Netshoes começou em 2008. Ela foi responsável pela criação de toda a área de tecnologia, assumindo a gestão e desenvolvimento interno de todos os sistemas centrais da empresa. E no ano de 2018, ela foi eleita uma das 10 mulheres mais influentes em tecnologia do Brasil pelo portal ZDNet. Em 2023, ela foi convidada a retornar à Netshoes, agora como CEO. Com vocês, Graciela Cunrioia. A Grazi, eu vou pedir licença poética aqui também. A Grazi é uma das primeiras mulheres do e-commerce brasileiro da área de tecnologia. Palmas de novo para ela, pessoal. Gerson. Para finalizar e começar o papo, né, quero convidar aqui ele que tem 26 anos de experiência no mercado de moda, lidera a área comercial, marketing e sustentabilidade no Brasil e na Colômbia, com foco em inovação, resultados expressivos e parcerias estratégicas. Teve passagem pelo grupo Veste, Chili Beans e Riachuelo. Daniel Soares, CCO da Dafit. Vamos para o Daniel. Fica à vontade. Podemos? Vou começar daqui, Felipe, contigo. Pode ser? Eu acho que vamos vir da esquerda, né, para a direita aqui. Felipe, o cenário atual da moda, ele se caracteriza aqui pela produção rápida, alta rotatividade de coleções, preços acessíveis
permitindo que marcas respondam rapidamente às tendências que as pessoas veem nas redes sociais, nas novelas, seriados. Como é que a Shein, que recebe um volume diário de dados com seus 10 milhões de acessos diários, se mantém competitiva num cenário tão dinâmico? Bom, primeiramente queria agradecer Vivi e Comércio Brasil pelo convite aqui, de estar aqui hoje com vocês. Agradecer a todos que vieram. É um prazer para mim também estar aqui com todos hoje. E começando um pouco até sobre a Shein, né? A Shein é uma varejista global de moda e lifestyle, cuja missão é tornar a beleza da moda acessível a todos. Então, com essa missão, o que nós fazemos, né? Nós focamos muito no uso de dados. Como você mencionou, né? Cerca de 10 milhões de pessoas que acessam essa plataforma diariamente. E buscamos dados em duas vertentes, né, para se manter competitivo. Primeiro, pelo lado da oferta. Pelo lado da oferta, então, o nosso uso de dados ela parte dos nossos dois modelos de negócio. O que a gente chama de produção própria, né, que é um P. Então, a Shein tem causou uma grande disrupção global na produção de moda, que é justamente produzir 100, 200 peças. É óbvio que colhendo dados do mercado para produzir 100, 200 peças, diminuindo assim já o risco. Então, se eu colher alguns dados errados, eu ainda produzo em baixa quantidade. E só aumentar essa produção se houver demanda para os produtos, que é o que a gente chama de fashion on demand, a moda sob demanda. Então, se houver demanda, a gente escala essa produção. Isso diminui aí consideravelmente os níveis de estoque, nossos preços e aumenta a variedade que a gente consegue suprir para o mercado nacional e também global. O outro lado da oferta que vale mencionar é o nosso marketplace, que é a grande inovação da Shein no Brasil. O Brasil foi o primeiro país no mundo da Shein a ter um marketplace. E que no Brasil também é focado em moda. Então, através do marketplace a gente complementa, né, o que a gente chama de produção própria global e nacional. A gente também pluga aí vendedores e até fornecendo bastante informação a esses vendedores para eles produzirem os produtos mais próximos à moda daquele momento e também eles se tornarem eventualmente vendedores de moda com mais capacidade de produzir moda. Isso por um lado. O outro lado da questão de dados é a questão da demanda. Então, acho que no nosso próprio aplicativo, a gente pega informação aí novamente, os 10 milhões de usuários diários, mais 50 milhões de usuários que temos no Brasil, para personalizar a experiência. Então, toda vez que um usuário entra num aplicativo, encontra, né, personalizado o que ele procura através de busca, outras ferramentas, ele entra numa página e vai encontrando o que ele procura, ele se sente mais satisfeito e a plataforma também, usando a tecnologia, consegue oferecer um melhor serviço e ajudar mesmo o consumidor a encontrar o que ele procura. E também o segundo ponto, através das mídias sociais, nós temos aí mais de 15 milhões de seguidores só no Brasil. Nós também pegamos informações sobre tendências de moda nas mídias sociais. Então, tentamos ler tendências, antecipar elas, e mesmo com bastante informação, novamente, produzindo em pequenos lotes, para só se essa hipótese se confirmar, a gente crescer essa produção. Então, desse formato, a gente acredita que a Shein se torna bastante competitiva no mercado, não só nacional, mas como mundial. Bom, agora a próxima pergunta, sou eu que faço, para a Ana, do Meli. Hoje o Mercado Livre já detém mais de 38 milhões de acessos por mês só na categoria de moda. E uma grande força motriz do Meli é a modalidade full do envio. Como é que o consumidor se comporta nessa urgência e necessidade de itens de moda? E se tem alguma subcategoria ou sazonalidade que se destaca? Primeiro, eu queria parabenizar vocês pela organização de um painel de peso desse, né? Não é todo dia que a gente consegue reunir tantos profissionais brilhantes de empresas tão diferentes. E talvez comentar que a vocação no Mercado Livre nasceu há 25 anos atrás com uma vocação de ser um marketplace generalista. E a gente vem numa jornada cada vez maior de fazer uma transformação e se especializar em cada uma das categorias que a gente atua. Então, tem muito dado, muito aprendizado, muita pesquisa com o consumidor, social listening, para a gente efetivamente conseguir entregar a melhor proposta de valor. E como moda é compra de impulso, né, a gente não pode deixar de falar que talvez uma das coisas que ajudam a gente a avançar nessa categoria é a nossa proposta de valor de fazer uma entrega rápida. Hoje, mais de 80% do que a gente entrega é até em 48 horas. Então, dá esse desejo, né, de você ver um produto numa rede social, ver um produto numa plataforma e rapidamente
conseguir ter acesso a ele. Eu acho que esse é um ponto bastante importante que a gente valoriza muito. Em termos de sazonalidade, acho que não dá para fugir das sazonalidades tradicionais, de Black Friday, Natal, Dia das Mães, mas talvez a nossa maior preocupação quando a gente fala de uma categoria de moda são as ocasiões de uso. Então, você imagina que na véspera de um festival, agora a gente teve o Carnaval, também é um ótimo exemplo, as pessoas estavam buscando looks para ir para os bloquinhos, e a gente vê que é um comportamento de compra diferente. Na véspera de um festival, você às vezes precisa de um acessório para complementar, né, o look que você vai usar. E aí, através da plataforma, do entendimento do consumidor, a gente consegue entregar esses produtos rápido e na ocasião necessária. Gerson, está contigo. Bom, Vivi, assim como a gente falou, né, de todo o mercado brasileiro, o Shopee também tem a moda como sua principal categoria. Então, vou lá para o outro lado, perguntar para a Leila ali. Um número aqui que eu acho que é muito bacana, né? 90% do que se vende na categoria são de produtos nacionais. Queria perguntar para a Leila se ela pode compartilhar conosco como foi essa escalada e tornar a nacionalização tão importante ali dentro da plataforma. Legal. Obrigada pela oportunidade. Então, parabéns pelo evento, está incrível. Trazendo um pouco, até como o Felipe citou, de missão, né? Então acho que poucos sabem, mas a missão da Shopee, em todo o país que ela vem, é desenvolver o mercado local. E a categoria de moda, ela é bastante forte, ela é muito importante na Shopee. Desde que a gente abriu a plataforma para vendedores brasileiros, em 2020, a gente tem um intuito de desenvolver e estar muito próximo deste vendedor aqui no Brasil, né? Então, a gente tem diversos fatores, mas eu acho que o que corresponde, né, essa escalada que a gente fez aí em apenas 4 anos foi a proximidade, que a gente tem como trabalho de estar próximo do pequeno e do médio empreendedor e por diversas iniciativas, né? Então, eu acho que uma das principais, né, a primeira é a capacitação. Então, a gente é uma plataforma, a gente tem muito material para o vendedor, né? Então, para ele aprender, para ele se capacitar no online. Pelo nosso robusto time comercial, então hoje a gente tem um time comercial que a gente consegue atender mais de 6 mil vendedores na plataforma, e quando eu falo isso, é atender mesmo. Então, são vendedores que têm o acesso, têm o WhatsApp, fala com uma pessoa física e consegue realmente escalar. E com esses profissionais que atendem os vendedores, a gente consegue trazer bastante informação, insights de mercado, informações de consumidor. Inclusive, a gente também tem a iniciativa de estar nos locais, nos principais polos econômicos, né, aqui do Brasil. Quando a gente fala de moda, a gente trabalha com a nossa iniciativa que chama Shopee na Estrada, e a gente está nos polos a cada pelo menos 2, 3 meses, realizando eventos e atendendo vendedores da região, tanto os que já têm o gerente de relacionamento, como os que não têm também. Então, eu acho que toda essa força, né, de proximidade com esses vendedores nos últimos 4 anos foi o resultado disso, essa escalada da gente realmente ter 90% dos itens vendidos na plataforma por vendedores brasileiros. Daniel, agora eu vou contigo aí, ó. A Dafit iniciou suas operações no Brasil em 2011, né? Está presente tanto no Brasil como na Colômbia, né? E tem aí uma atuação híbrida de curadoria, de moda e também de vendas através do 3P, ali no Marketplace. Como é que essa estratégia fortalece o posicionamento de vocês como um destino fashion na escolha dos consumidores? Boa tarde. Obrigado aqui pelo convite. Eu acho que para responder é legal a gente dar um passo para trás e tentar trazer um pouco de cor aqui para o cenário pós-pandemia. Eu sei que esse é um assunto bastante discutido, principalmente em fóruns ligados ao digital, mas especificamente como a Dafit acabou encarando esse cenário pós-pandemia, né? O pré-pandemia e pós-pandemia. Provavelmente, se essa discussão acontecesse em 2019, talvez o palco aqui não tivesse nem tão cheio, né? Então, eu brinquei com você outro dia, que é como se a Dafit tivesse uma piscina particular, ela conseguia nadar de costas, sem trombar com ninguém, tomar um coquetel na beira da piscina.
E agora a gente está num cenário onde a piscina se encheu de pessoas, a água está turva, enfim. Então, tudo que a Dafit se apoiou antes da pandemia, né, basicamente sozinha no mercado, se tornando quase que um outlet, um parceiro das marcas para venda de estoque obsoleto, conseguindo com competência fazer private label, isso tudo acabou caindo um pouco depois da pandemia, né? A gente começou a ver os players de fast fashion vindo com muita força para o digital, então a competitividade para private label ficou muito difícil. Os players chineses, o Mercado Livre entrando na moda, e, enfim, a Privalha crescendo bastante, e a gente se viu num cenário, uma necessidade de se reinventar, e a gente se apoiou, então, naquilo que é a nossa maior fortaleza, que é ser uma casa de marcas, onde a marca pode se diferenciar, um grande shopping center, e a gente passou, então, a investir bastante no time de fashion, de curadoria. Mudamos muito o nosso sortimento, aumentamos muito a segmentação com todas as marcas, nos desvinculamos um pouco desse negócio de vender com desconto a todo custo. E hoje a gente já tem um share muito grande do nosso negócio de produtos de full price. Então, com essa força de curadoria e com uma fortaleza também de uma empresa que nasceu como um P e que hoje trabalha num nível de gestão de estoque que eu diria que dá para a gente mostrar de exemplo para muita empresa. A gente trabalha com menos de 80 dias de cobertura de estoque. A gente agora passa a tentar apoiar os nossos parceiros, tanto os sellers como as marcas, a fazer essa gestão de sortimento também, principalmente para quem estiver com a gente no Fulfillment. Obrigada. Débora? Agora eu vou com o Valmir, lá da Privalha. A Privalha tem um modelo que é baseado em campanhas, né, campanhas exclusivas de grandes marcas. Como que esse modelo funciona na prática? E quais são os principais fatores que impulsionam a fidelização dos clientes, pensando também no lifetime value, né, na vida desse cliente, ali, no valor deles? Bom, obrigado pelo convite para estar aqui com todos vocês, distintos colegas aqui. A Privalha, ela opera no modelo de flash sales, onde as marcas são o cliente da Privalha e as marcas utilizam a plataforma para fazer o escoamento do estoque off-season de uma maneira muito rápida, e isso acaba preservando a exposição da marca na questão de pricing e distribuição para outros canais. Como é que é isso na prática, né? Então, todos os dias tem 10 campanhas novas de 10 marcas diferentes, marcas que foram escolhidas a dedo, e essas campanhas duram em média 7 dias, e o estoque está limitado ao estoque daquela campanha. Se você entrar hoje e é o primeiro dia da campanha, você tem um estoque mais disponível. No segundo dia tem menos, no terceiro menos ainda, e assim por diante. O que faz com que você tenha que entrar o mais rapidamente possível para você ver o estoque disponível daquela marca, e tem que entrar amanhã de novo, porque amanhã tem mais 10 novidades. E depois de amanhã também, de novo, mais 10 novidades. Então, isso faz com que o efeito da solução que a gente criou, que a gente implementou e amadureceu durante anos para as marcas de escoamento de estoque, se torne também gere um impulso e um desejo para que os clientes entrem todos os dias no app, organicamente, interessados em marca, deveria dizer interessadas, porque 2/3 dos clientes da Privalha são mulheres, e essas clientes elas entram em busca das marcas, sem necessariamente saber o que elas vão encontrar dentro da campanha, mas elas estão acostumadas a verem sempre ofertas muito atrativas, ofertas únicas. Isso gera um sentimento de exclusividade, de oportunidade e impulso. Então, acho que resumindo aqui, eu diria que o modelo de negócios da Privalha é uma solução para as marcas de escoamento de estoque, implementado de uma forma que gera um tráfego orgânico diário de clientes, de consumidores predispostos e interessados nas marcas em busca de oportunidades. E isso gera uma frequência, um interesse. O cliente navega pelo menos 12 minutos no app quando ele entra. A cliente
ela compra 4, 5 vezes no ano, a cliente premium compra até 12 vezes no ano, e isso gera um engajamento muito forte, que acaba sendo um grande asset da Privalha, e uma oportunidade para desenvolver novos negócios também. Grazi, agora sou eu e você aqui. Você. Olha, Netshoes, ela tem mais aí de 2 décadas, né, de mercado. Começou ali, eu falo que a Netshoes ensinou o Brasil a andar de bike, a correr, nadar, né, inspirou um outro jeito de viver o esporte nas cidades. Sou grata, tá, por esse negócio. Depois, além de ser especializada ali em marketplace, em moda esportiva, vocês foram além do esporte, incluindo aqui uma moda casual. Você está fazendo uma outra transição que eu acho que depois você pode dar um spoiler. Como é que essa ampliação impactou o posicionamento da companhia e como é que o consumidor recebeu esse portfólio expandido? Bom, Vivi, prazer enorme estar aqui nesse teu evento. Parabéns, boa tarde a todos. A Netshoes, estou super feliz de estar aqui num painel de moda, porque a Netshoes, como todos sabem, nasceu do esporte, é a maior plataforma de artigos esportivos do país. E a pandemia mudou o nosso olhar, tá? E acho que o olhar do consumidor. As pessoas na pandemia tiveram que ficar reclusas, né, trabalhando remoto. E aí, quando as pessoas voltaram para o escritório, elas não quiseram mais abandonar o conforto que elas experimentaram em casa. E muito desse conforto vem dos artigos esportivos, da tecnologia dos produtos esportivos. O tênis passou a ganhar um status de moda. Muitas marcas de luxo ou marcas de moda fazendo collabs com marcas esportivas. E aí a gente viu aí uma tendência, uma mudança de comportamento, e nós fomos atrás de dados também para entender isso. A nossa categoria casual já estava se tornando uma das principais categorias, né? Hoje, corrida, futebol, para nós, treino, são categorias muito fortes, categorias core do nosso negócio, mas o casual tomou uma dimensão enorme, porque as pessoas começaram a consumir, a comprar o tênis para ir trabalhar, e não só para o momento de lazer. E aí a gente foi atrás de pesquisas e percebeu que a Netshoes passou a ser top of mind em moda também. A gente já era em esporte há muitos anos consecutivos e a gente passou a ser também top of mind em moda. E foi aí que deu um clique e no ano passado a gente fez o reposicionamento da marca, ampliamos a atuação da Netshoes, trazendo essa pegada que eu chamo de sport style, que é esse estilo esportivo que traz a tendência de moda, mesclando. Eu vou muitas vezes trabalhar com camisas de futebol, que eu acho bonitas, e eu componho o meu look com as camisas de futebol. E isso invadiu o nosso dia a dia, né? Então, a gente ampliou a Netshoes para trazer influência, conteúdo, essa categoria como uma categoria core para nós também, e mostramos isso ao mercado. Então, além dessa ampliação de sortimento, a gente também fez o rebranding, atualizou o logo e o posicionamento. Para quem viu já o novo logo, eu recomendo que todos baixem o app, então, para navegar na Netshoes. A gente traz uma marca mais jovem, conectada, fluida. E é isso. E lançamos ela, então, no ano passado, com toda essa ampliação. Inclusive, Marketplace já representa 50% do nosso negócio, tá? Gerson. Vou voltar para o outro lado de novo, para o Felipe. Felipe, acho que na mesma linha, né, que eu perguntei para a Leila, queria ouvir de você aí como que está a estratégia de nacionalização da Shein, né? Como que vocês estão olhando para isso, tendo em vista a importância, acho que, do marketplace de moda aqui no mercado brasileiro. Legal. Bom, a nacionalização das ofertas da Shein sempre foi core da empresa no país.
Isso desde 2002, quando a gente começa a nacionalizar mesmo, que até 2022 a gente trazia praticamente cross-border, 100%, e dados os acontecimentos Covid, entre outras questões, começou-se a tendência do nearshoring, né? Você precisa estar mais próximo do seu consumidor. Estar mais próximo do consumidor e a Shein tomar essa decisão trouxe, acredito, 4 grandes benefícios, tanto para o consumidor como para a empresa. O primeiro deles é trazer mais variedade. Então, você ter um marketplace no Brasil, você naturalmente traz variedades que eventualmente não são produzidas em outros países e que o Brasil é muito forte. Por exemplo, calçados. Calçados é uma categoria muito forte no Brasil e que a gente apostou desde o início. Em segundo lugar, você começa a ofertar produtos mais aderentes ao que os consumidores brasileiros buscam. O brasileiro tem uma característica de consumo bastante específica comparado aos países. A gente tem um consumo bastante próprio. E quando eu falo do Brasil, ainda é muito amplo. Dentro das próprias regiões do Brasil, se eu falo sul, sudeste, ou mesmo nordeste, ou mesmo em São Paulo, capital interior, as pessoas consomem produtos diferentes. Então, foi aí que a Shein começa a trazer produtos não só nacionais, como que falam com as diferentes regiões do país. Em terceiro lugar, você está localmente no Brasil, você acelera a entrega. Produtos mais rápidos com consumidores cada vez mais exigentes. Muitas vezes querendo, se antes, alguns anos atrás, 2 semanas era ok, depois 5 dias, e agora a gente vê tendências, principalmente consumidores de grandes centros metropolitanos, o next day ou same day, ou mesmo dia, o dia seguinte ou o mesmo dia. E o quarto ponto, assim, muito importante estar aqui localmente, é o suporte aos empreendedores locais. Então, a Shein trabalha muito próximo com o nosso marketplace focado em moda, a tornar esses empreendedores locais lojas de moda, passando todo esse conhecimento que a Shein tem globalmente para esses vendedores locais. E no plano, então, da Shein, desde 2022, a gente fez a nossa expansão em, basicamente, 3 ondas, a gente fala. Primeiramente, a gente começa vendendo produtos de bairros de São Paulo, capital, região metropolitana e estado. Isso foi 2022 e 2023. Em 2024, a gente sai do estado de São Paulo e começa a dar oportunidade para vendedores do Rio de Janeiro, Minas e Paraná também venderem na nossa plataforma. E agora, em 2025, a gente abre também 5 novos mercados. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás e Distrito Federal, trazendo diversos benefícios, né? Primeiramente, novamente, a Shein trazendo uma moda cada vez mais regional, que conversa cada vez mais com uma geração que quer se expressar através da moda de forma individual e de acordo com a sua cultura local. Segundo ponto muito positivo da gente trazer essa moda, fazer essa expansão, do ponto de vista do acesso ao vendedor, aos nossos mais de 50 milhões de consumidores que acessam os nossos aplicativos, sendo mais de 10 milhões por dia. E, por último, também ajudando, né, a esses vendedores justamente ter acesso à nossa plataforma e ajudando esse empreendedorismo cada vez mais local e que a gente vê, né, esse público altamente representado aqui querendo vender seus produtos não só para lugares próximos, mas também no Brasil todo. Débora. Eu vou lá para o outro lado com o Daniel, da Dafit. A gente já falou aqui, né, que a velocidade da entrega é uma coisa super importante, um desafio sempre para o varejo online, além de, claro, a gestão eficiente do estoque. E a gente sabe que quando é moda ainda tem a questão da urgência do consumidor em receber o produto, pode ser que ele precise para uma ocasião específica. Como que vocês estão inovando em logística e fulfillment para atender essas necessidades? A Dafit alcançou alguns números muito expressivos no nível de serviço, né? Então, mais de 10 prêmios do Reclame Aqui, o NPS batendo 90, então tudo que a gente tinha controle do inventário de 1P, a gente começou a ver um uplift de conversão muito forte e com uma dificuldade de escalar o marketplace exatamente por essa diferenciação de nível de serviço. Então, quando a gente começou a nossa transformação, que eu mencionei agora há pouco, nós começamos também a focar num modelo que a gente acredita ser o nosso diferencial, que é o modelo híbrido, onde a gente compra a parte de sortimento das marcas e pluga um sortimento completo para ter uma loja bem completa da marca via marketplace.
E nesse sentido, em meados do ano passado, a gente lançou o nosso serviço logístico, que é o Fulfill by Dafit. Nós já estamos com quase 100 sellers com a gente, já são quase 500 mil pedidos emitidos. E essas primeiras experiências nos mostraram que o seller que passou a usar o nosso serviço logístico, ele passou a vender cerca de 30% mais, ou pelo menos 30% mais, exatamente por causa da melhoria do nível de serviço. Então, a gente passa agora, nesse primeiro semestre, também a abrir esse produto para as marcas, as big brands, e a gente já está trabalhando na evolução do One Stock Solution, já com alguns contratos andando, então está tudo em cima de satisfação do cliente, de nível de serviço. Nós temos um maquinário automático que fica no nosso warehouse de Extrema, com 300 robôs que trabalham numa velocidade muito alta e trabalham com inteligência artificial para poder sustentar e apoiar o nosso parceiro, o nosso seller, com análise de ruptura de tamanho. Então, nós estamos indo para um nível aqui de quem trabalha com moda, com roupa, bem competente, entregando 80% dos pedidos até o dia seguinte. Então, para mim, essa é a evolução, é focar no cliente e aumentar o nível de serviço. Bacana. Leila, agora sou eu. Esse universo, quando a gente olha para a moda, eu confesso a vocês que quando eu comecei a curadoria desse evento, eu sabia da Graça aqui, sabia da Ana Araripe. Nas outras operações, não tem mulheres em cargos de diretoria ou gerentes dos negócios que poderia vir falar que tivesse uma agenda, ou não tinha mulheres mesmo. Na área de beleza, esse é um outro universo, que apesar de nós sermos as maiores consumidoras, as lideranças também não são femininas. E aí, quando eu fui conversar com o pessoal da Shopee, eu fiz uma descoberta surpreendente. E é essa a minha próxima pergunta aqui, Leila. Dentro desse universo, a força motriz na indústria da moda, tanto no mercado consumidor, quanto na base da cadeia produtiva, somos nós, as mulheres. Que ainda enfrentamos aqui uma baixa representatividade nos espaços de poder, apenas 17% são mulheres e apenas 2% são mulheres pretas. Quando a gente fala de sellers em moda, qual o percentual de representatividade de mulheres e como é que os especialistas do Shopee ajudam essas empreendedoras a venderem mais? Boa. Bom, esse é um assunto que gosto muito e me envolvo bastante na empresa. Na Shopee, as mulheres já representam mais da metade dos 3 milhões de vendedores na plataforma. E quando a gente coloca um zoom na moda, elas já representam 55% dessas mulheres, né, são vendedoras. Elas estão em todas as categorias, mas na moda ela tem uma maior concentração. E quando a gente fala de mulheres vendendo na plataforma, a gente está falando de representatividade, a gente está falando de mulheres donas do próprio negócio, né? Então, não são mulheres que trabalham como lojistas, não, são donas dos próprios negócios. E quando a gente tem alguns números muito inspiradores, quando a gente mergulhou, né, e começou a entender um pouco mais dessas mulheres empreendedoras na plataforma, a gente viu que 30% dessas mulheres que vendem na Shopee, elas deram um primeiro passo empreendendo no marketplace na nossa plataforma, né? Então, é bastante inspirador. E aí a gente enxerga realmente o marketplace, o e-commerce, como uma grande ferramenta para essas mulheres e esse desenvolvimento, né? E quando a gente vai perguntar o porquê, né, por que dessas mulheres empreendendo, né, quando a gente olha qualquer outro mercado, é um número bastante representativo. É por conta da flexibilidade, né? Então, quando a gente fala em marketplace, acontece bastante de muitas das mulheres conseguirem equilibrar a vida profissional e pessoal, principalmente no início, né? Então, a gente que trabalha aqui com marketplaces e faz reuniões e visita sellers, a gente sabe que muitos deles começaram em casa, na sala de casa, na cozinha de casa. Então, eu acho que esse é um grande motivo.
mas muitas crescem. E quando crescem, e a gente vai olhar essa característica, é ainda mais interessante, né? Além do foco dessas mulheres estarem em melhorar a qualidade da sua família, normalmente investimento nos filhos, na base, na qualidade de vida, elas normalmente também levam a vizinha, então o entorno social também acaba movimentando. Então, a gente vê como uma grande oportunidade. O ano passado, a gente fez o primeiro Prêmio Mulher Shopee do ano. Provavelmente vamos fazer esse ano. Estou aqui diante de uma das ganhadoras, aqui, inclusive por coincidência. E a gente realmente tem bastante empenho e orgulho de falar que a gente vai olhar cada vez mais para isso e vai incentivar novas mulheres a empreenderem no nosso canal. Gerson. Essa é a Débora, estou confundindo. Débora. Eu vou com a Ana. As lojas oficiais do Meli são um grande sucesso e tem ali algumas marcas muito de destaque, né, como a Hering, Lacoste, Morena Rosa, entre outras. Como que essas lojas oficiais contribuem para fortalecer a confiança do consumidor ao comprar a moda online? E o que diferencia a experiência de compra nesse espaço em relação aos demais sellers? Primeiro que a moda é um espaço muito democrático, né? A gente fala de ter grandes marcas, mas também pequenos produtores, e a gente acredita que no Mercado Livre a gente deveria conseguir entregar uma proposta de valor completa com esses dois grupos. Principalmente em relação à moda, a gente acredita que o consumidor ele precisa encontrar produtos que tenham a ver com a personalidade dele, e a gente se esforça bastante em fazer uma curadoria que seja muito representativa, muita cara do consumidor no Brasil. Então, hoje fazem parte do portfólio do Mercado Livre mais de 1.500 lojas oficiais, são 1.500 marcas diferentes. A gente tem marcas nacionais, como você comentou, da Morena Rosa, da Hering, da Chili Beans. A gente tem algumas marcas internacionais, como a Calvin Klein, Hugo Boss, Lacoste, que trazem um pouco dessa diversidade, dessa democracia. E as marcas, elas contam histórias, né? Acho que a cada coleção tem uma preocupação bastante importante da gente conseguir imprimir a personalidade de cada uma das marcas, né, dentro da plataforma e contar a história, apresentar os produtos daquela coleção. E aí o que a gente faz é criar páginas específicas para cada uma dessas marcas apresentarem os seus produtos. Eu costumo usar a analogia do shopping, que tem, né, o seu vitrinista que prepara ali todo o visual merchandising para apresentar os produtos. A gente replica isso no ambiente online também. Então, cada uma das marcas tem a possibilidade de apresentar todo o seu catálogo, desenhar estratégias de comunicação, de conteúdo enriquecido, como a gente chama. Então, de sair, talvez, de um formato mais tradicional, de um e-commerce, de uma foto, produto, preço, descrição. A gente foi além. Então, traz a possibilidade das marcas terem clips, que são vídeos curtos parecidos com o que a gente vê nas redes sociais, que trazem essa experiência da moda mais fluida, que você consegue tangibilizar o uso de uma peça, o caimento, a maneira como o produto vai vestir, que é super importante para replicar, né, o que a gente vive no ambiente físico, no ambiente online também, e com cuidado de garantir que todas essas marcas que a gente tem na plataforma, elas são operadas diretamente pela marca ou através de um distribuidor autorizado, para também dar muita segurança para esse consumidor que ele está comprando um produto efetivamente da marca que ele está buscando. Então, sempre nessa complementariedade, de trazer muito encantamento e unir a personalidade de cada marca, o posicionamento de cada marca para atender os diversos perfis dos consumidores, com a nossa capacidade de entregar rápido, de trazer uma boa experiência dentro do aplicativo. Débora. Novo eu ou Não, Gerson? Agora estou aqui. Estou trocado. Vai lá, Gerson. Para o Balmeira aqui. Vai lá. Balmeira, você já explicou um pouquinho na parte do flash sale, que é espetacular, né? Acho que para fim de coleção, para zerar ali aquele estoque que está parado, e tanto, acho que a visibilidade quanto a velocidade, né, para essa liquidação. E a Privalha tem também o Brand Place, né, para a marca. Queria que você explicasse um pouquinho o que é, e para todo mundo aqui que pode estar querendo entrar dentro da Privalha ali, queria que você falasse um pouquinho como funciona a curadoria e como que cada um aqui de nós podemos conectar nossas marcas e produtos ali com vocês. Legal. Bom, eu falei na minha primeira pergunta, como você colocou, né, o modelo de flash sales. O flash sales ele pega aquele último trecho do ciclo de vida do produto, que é o off-season. E esse modelo de negócio gerou uma audiência super qualificada
de clientes interessadas em marcas e nos deu a oportunidade de adicionar um novo serviço para as marcas, que são os nossos clientes. Por que não colocar as lojas de uma maneira perene, de uma maneira contínua, para vender a coleção inteira? Então, basicamente, seria trazer o catálogo da marca de uma maneira exclusiva. Não existem 2 vendedores da mesma marca dentro da plataforma. A gente se relaciona diretamente sempre com a marca. E a marca ela monta a estratégia dela para um canal fechado de tráfego, 100% logado. Então, o ambiente da Privalia, do Flash Sales, a cliente só consegue ver as ofertas se tiver sido cadastrada. Então, eu sei tudo da cliente. Eu sei o que ela gosta, o que ela não gosta, aonde ela já se interessou em um momento e mudou o perfil dela. E a gente traz as marcas mais relevantes para essa audiência que a gente já conhece tão bem há mais de 16 anos. Isso faz com que a gente tenha um canal estratégico para as marcas potencializarem as vendas de catálogo. A gente desenvolve a parceria com as marcas na busca do que é que funciona para essa audiência, o que não funciona. Então, a gente tem dados abertos, dados compartilhados, estratégias desenhadas a 4 mãos, respeitando a identidade da marca, a política comercial da marca, trazendo uma visão muito forte de que é uma construção e que aquilo não é meramente uma venda de curto prazo, é o desenvolvimento de um canal que funcione bem, principalmente para a marca. Então, a consumidora é um enabler do sucesso dessa parceria. Na medida em que a gente aprofunda essa parceria e descobre os caminhos, a gente acaba realizando muito mais as 2 pontas aí do elo. Então, é um negócio complementar ao Flash Sales. No Flash Sales, a gente compra estoque para revender. E no Marketplace, aí é muito bem escolhido o nome de Brands Place, é um marketplace de marcas oficiais com todos esses atributos que nos permitem ampliar as oportunidades para os consumidores e trazer um tráfego muito qualificado adicional para o mundo digital das marcas. Bom, agora a gente vai caminhar aqui para a última pergunta para cada um de vocês. E aí, Gerson e Débora, nós vamos juntar as 2 últimas perguntas numa só. Ok? Graça, aqui, desse lado de cá, a gente citou aqui logística, falou de experiência do cliente, falou de cuidados no sortimento. Tu acabou de voltar à origem. Aqui tem muita gente nova que nem sabia dessa origem, né? Assim, o que é essa origem, minha gente? A Netshoes acabou de lançar uma loja outlet no espaço físico do Magalu. E aí a pergunta é assim, como é que foram esses primeiros dias de operação, de voltar à sua origem lá junto com o Márcio? E a outra é, de que maneira a Netshoes, dentro desse ecossistema do Magalu, opera a logística, ocupando ali não só a eficiência, custo, mas cuidando também da experiência do cliente? Bom, voltamos à origem e eu estou muito feliz porque nós voltamos no ano que a gente completa 25 anos e inauguramos a loja no mesmo mês que nós inauguramos lá em 2000. Para quem não sabe, a Netshoes nasceu com uma loja física aqui em São Paulo, na Rua Maria Antônia, que é a Rua do Mackenzie, e ficou operando no mundo físico até 2007. Em 2007, a gente fechou as lojas, na época já eram 7 lojas, para focar no digital. O digital vinha crescendo muito, porque a gente nasceu lá em 2001 vendendo no digital, então a gente foi crescendo junto com o consumidor, inclusive ensinando o consumidor a comprar online, né? Tinham tios meus, coitado, que não entendiam como a gente vendia tênis online. Ele falava, vocês são loucos, porque ninguém vai comprar online. E a gente decidiu focar exclusivamente no online. 2019, para quem não sabe, a Netshoes foi vendida para o Magalu, nós fechamos o capital e passou a ser controlada 100% pelo Magazine Luiza.
E aí voltou o desejo da gente reabrir a loja física e voltar às origens. Por quê? Esse contato humano, esse contato físico com o consumidor é muito importante, Vivi, e a gente sabia já fazer isso, né? Eu falo que faltava um pedaço nosso operando só no digital. E aí a gente uniu o útil ao agradável, viu que tinha uma loja lá com espaço suficiente para abrir uma Netshoes, e como era muito grande o espaço, a loja tem 2.000 metros quadrados, para quem quiser ir lá conhecer, fica aqui pertinho na Marginal Tietê, a gente decidiu abrir no formato outlet, tá? E está sendo um sucesso, para minha surpresa, eu vi que a marca era realmente muito reconhecida, e logo no primeiro mês a gente fez o dobro de venda do que a gente estava esperando. Então, está nos nossos planos, né, esse mundo físico. Em julho a gente tem já uma segunda loja no Conjunto Nacional, e vai ser uma loja mais conceito, com experiência. Mas, além disso, a gente voltou também a fazer a nossa corrida proprietária, desde o ano passado, para se aproximar do universo físico. E, além da loja, que tem uma sinergia enorme com o Magalu, que foi a tua segunda pergunta, o Magalu sempre teve loja física e tem uma malha logística gigantesca. São mais de 20 centros de distribuição, entregando no país todo. Então, uma das primeiras integrações que a gente fez pós-aquisição foi integrar a entrega da Netshoes com o Magalu Entregas. Então, hoje já a minha logística é feita num P, quase que 90% pelas transportadoras do grupo Magazine Luiza, e o nível de serviço é altíssimo. Para os nossos sellers, a gente também oferece o que eu chamo de Netshoes Entregas, que é a logística do Magalu ali por trás, assim como a operação de fulfillment que a gente subiu ano passado. E hoje, um seller nosso que está dentro de um centro de distribuição, que pode ser Netshoes ou Magalu, ele, inclusive, está apto a vender na Netshoes e no Magalu. Então, tem essa grande vantagem de usar o ecossistema como serviço logístico e toda essa expertise de loja física também, que o Magalu já opera há mais de 60 anos. E ela tem um tesouro dentro da casa, que é raro nas empresas hoje, que é o funcionário número 1, que continua na casa e que lidera essa parte da logística, que é uma figura chamada Márcio Chamas. Então, eu tenho a Netshoes, quando foi adquirida, a gente levou também talentos para o grupo, e, para o meu orgulho, o Márcio Chamas foi o nosso funcionário número 1. Ele começou como vendedor dessa loja na Maria Antônia, e hoje ele é o diretor executivo de toda a logística do Magazine Luiza. Então, muito feliz com isso. É difícil de dizer sim para poder vir nesse palco, mas, enfim, ele continua lá. Vamos lá, agora eu acho que eu acerto. Sou eu aqui que vou juntar. Eu vou trocar aqui, porque já que eu juntei duas, Débora, eu vou voltar aí para você, para eu não ter redundância aqui. Pode fazer, escolhe a sequência que você está e pega as duas. Eu vou no Felipe aqui com a Shein. Como que vocês enxergam a entrada de novas categorias, né? E como essa diversificação pode influenciar a identidade do marketplace? Porque a Shein tem muito forte o pezinho na moda, mas tem outras categorias ali, como decoração, artigos para casa, entre outros. Então, como que essa diversificação pode impactar a identidade do marketplace e o comportamento do consumidor? Sim. Para a Shein entrando no Brasil foi fundamental trazer mais variedade, né? A Shein, sim, é um player, é uma empresa mais focada em moda, com um público mais feminino que busca moda, mas a entrada no Brasil começa-se a expansão para outras categorias, né? A gente começa a vender também muita casa de decoração no Brasil, a gente beleza e saúde, a gente esse ano entrando em alimentos e livros também. Isso foi fundamental para a Shein para alcançar hoje os 60% de participação no marketplace local. Hoje a Shein vende mais produtos locais do que cross-border.
foi justamente essa adaptação da empresa ao mercado local, às disponibilidades locais e também a entrada em novas categorias. E nessa entrada em categorias e fazendo marketplace local, nós já trouxemos mais de 30 mil vendedores, os quais a gente sempre ajuda, a gente tem projetos incríveis, né? Um deles é o Loja de Moda, que a gente ajuda esses vendedores que entram nas nossas plataformas com informação e a transformar eles em lojas também de moda, capacitar com informação e que eles consigam oferecer e produzir os produtos mais adequados possíveis. E vale também mencionar, o último ponto aqui, a entrada em novas categorias também nos possibilita a navegar novos mercados, né? Que nem eu falei, moda traz muito esse público feminino, muitas vezes focado em geração Z, né? Que é quem essa velocidade da moda, on demand, ela traz mais apelo. Então, com novas categorias, a gente também explora outros públicos, né? Então, a gente traz público masculino, não só procurando moda, como categorias mais masculinas, como eletrônico, por exemplo. E assim a gente diversifica a plataforma e também oferece os produtos mais adequados a todo o público nacional. Gerson. Vou aproveitar a Leila aqui para falar não só de uma tendência, mas de uma realidade, né, do nosso mercado. Quero falar um pouquinho de live commerce, né? Começou na China ali desde 2016 com uma velocidade muito forte. Aqui no Brasil, a gente tem um mercado muito maduro, né? O segundo país do mundo, né? Com o maior volume ali de vendas em live commerce. E alguns estudos apontam que 20% das vendas globais vão vir deste modelo, né? Até 2026. Queria ouvir de você como que está a estratégia tanto da Shopee global e principalmente aqui no Brasil, como vocês estão olhando para isso aqui no nosso mercado. A live commerce eu acho que é uma realidade e ela vai transformar o varejo digital nos próximos anos, né? Então, a Shopee lançou já a Shopee Commerce, Shopee Live em 2022, então é uma realidade. E o que a gente experimenta ali, né, para os sellers é realmente a parte e a que a gente vem trazendo para a plataforma e sendo disruptiva é com relação à parte educacional, né? Então, eu acho que muitos dos vendedores aqui do Brasil não estavam acostumados, né, com esta ferramenta, mas eu acho que a gente vem trazendo isso e com muita facilidade isso vai pegando. E tem um estigma quando a gente começa a falar, muitos deles, eu não estou preparado, eu não tenho um estúdio, e a gente mostra ali com a parte educacional que não precisa disso tudo. Então, você tendo um bom espaço, um celular, um tripé, e realmente tem que ter 2 pessoas, pelo menos, ali, uma estrutura, tem bastante sucesso. A gente traz uma visibilidade maior, né, para o vendedor na plataforma. Então, fora a exposição, tem um outro ponto bastante interessante, que é uma questão de comunidade. Então, a gente acaba trazendo uma grande quantidade de novos seguidores. No caso da Shopee, a gente tem, né, essa ferramenta de seguidores de loja. Então, durante uma live, os vendedores acabam crescendo muito a quantidade de novos seguidores e talvez aquele seguidor não faça uma compra naquele momento, mas ele acaba fazendo, a gente acompanha isso, nas próximas semanas ele acaba se tornando um cliente daquele vendedor, né? A gente percebe um crescimento, então, obviamente, o dia que tem live, a gente repara uma média de 10 vezes mais do que um dia normal, né? Então, mas, como eu disse, não é só performance do dia, e sim essa construção de comunidade de seguidores que acaba tendo durante as lives. A outra ferramenta também que a gente tem recém-lançada semana passada é o vídeo, a Shopee Video, né? Que são vídeos curtos, que podem ser feitos pelo vendedor, por afiliados. E também é uma tendência, é uma maneira mais fácil de se viralizar, né? Então, até o comprador pode postar esse vídeo e, com certeza, isso vai ser uma tendência. Com relação às lives, a gente já tem mais de 1.000 lives acontecendo no app em um dia, né? Então, é um volume bastante significativo, mas tem muito chão pela frente com relação a essa ferramenta ainda. Débora, vamos fechar aqui com a Ana. Fechar com a Ana. E o Daniel. Ana, a gente sabe que a indústria da moda ela usa muito de narrativas construídas em desfiles internacionais e mesmo do trabalho de influenciadores que são amplificados ali através da mídia. Como que é a estratégia de parcerias e curadorias, né, aí exemplificando
com a nomeação da Manu Gavassi como Head Criativa de Moda e a parceria com Big Brother, tem impactado o posicionamento do Meli no mercado de moda e a conexão com os consumidores? Acho que primeiro teve um reconhecimento de que a gente cresceu ao longo dos últimos anos como um marketplace generalista e que a gente precisava se conectar com o universo de moda, com os universos de beleza também. Então, acho que, num primeiro momento, a gente foi atrás de profissionais, de referências nessas categorias, e a Manu foi uma delas, para ajudar a gente a entender como a dinâmica do mercado se estabelecia, quem eram as principais celebridades, quais eram os principais produtos. A partir daí, a gente segue colaborando com várias outras personalidades. Então, além da Manu como nossa head criativa, a gente teve também participações com a Maísa, com a Fran El, que agora em campanhas de beleza. Então, a gente vai se conectando com o consumidor e entendendo quem são essas personalidades que podem trabalhar com a gente. Além disso, a gente sabe que esse mercado de marketing de influência é super importante, que cada vez mais influenciadores, às vezes menores, que estão mais conectados com quem você segue ali na vida real, são super importantes também na influência, na decisão de compra dos consumidores. E também está desenvolvendo um programa para esses criadores de conteúdo colaborarem com o Mercado Livre e serem remunerados pelas vendas geradas através dos seus conteúdos, dos seus posts. Isso vem crescendo de maneira bastante acentuada e é uma maneira muito mais intuitiva, muito mais gostosa para o consumidor, né? Tá ali numa rede social, acompanhando um conteúdo, vê uma mulher vestindo uma determinada peça e se interessa por ela e vem para a plataforma. E talvez o último grande passo que a gente deu no finzinho do ano passado foi a gente ter participado do São Paulo Fashion Week. E foi uma iniciativa muito disruptiva para a gente, né, de pensar em organizar um fashion show num país tão importante como o nosso, e com uma diversidade de marcas bastante importante. Então, acho que cada vez mais a gente vai se reinventando, né, e se consolidando na categoria de moda de beleza também. Gerson? Vou fazer minha última aqui, vou escolher o Valmir, então. Falar, E esse é um tema que você gosta. Eu já ia fazer essa introdução, né? Acho que a gente conseguiu fazer uma masterclass incrível no último fórum, né, MV, sobre o Retail Media. Está gravado, inclusive, lá no portal do E-Commerce Brasil, trazendo que é a terceira grande onda da comunicação, quase como mandatório hoje para qualquer marca investir, né, principalmente quando a gente fala, obviamente, nas estratégias de marketplace. Serviria aqui para cada um de vocês, mas aproveitar a experiência do Valmir aqui para contar um pouquinho como que ele está enxergando essa expansão, né, esse crescimento do Retail Media e como que hoje funciona dentro da Privalha a estratégia de vocês. Legal. Bom, conectando, né, toda a história aqui, a gente, no modelo de flash sales, criou uma máquina que engaja uma audiência muito qualificada que tem interesse em marcas. Não só de fashion, mas também beleza, home decor, até viagens a gente começou a oferecer. No final das contas, essa audiência tem um valor. E o fato de termos essa audiência perfeitamente identificada e a gente saber o interesse de cada um dos grupos, nos permite segmentar essa audiência e sermos muito assertivos naquilo que a gente vai recomendar para cada um. E esse é um grande valor do Ads na Privalha, que a gente oferece também para as marcas. As marcas elas utilizam como uma ferramenta estratégica para dar visibilidade, para impulsionar vendas e ter boa conversão. Isso tudo muito segmentado, com uma performance muito alta. Isso tudo está gerando uma grande jornada para a cliente, né, para a consumidora, que navega no app e ela pode se deparar com essas posições de ads para impulsionar a própria loja do Brands Place. Então, é uma loja que estava numa posição de menor tráfego, a gente consegue dar altíssima visibilidade, ou também, inclusive, levar a marca para o e-commerce dela. Daí é uma coisa que não é tão comum, mas a ideia aqui é que a gente presta um serviço para as marcas, a gente quer impulsionar as marcas, e esse tráfego que vem organicamente e que clica e vai lá para o e-commerce da marca,
esse tráfego volta no dia seguinte, porque todos os dias tem as novidades, todos os dias você tem interesse em ver o que tem de novo. Então, tem dado super certo, tem um crescimento exponencial o negócio, tem impulsionado as marcas que ora fazem flash sales, ora brands place ou ambas, marcas que inclusive não estão dentro desse ecossistema da plataforma, marcas que simplesmente querem aproveitar esse tráfego para impulsionar os negócios. E a gente está muito atento a toda essa personalização, a toda essa grande riqueza de informações que nós temos, em aplicar cada vez mais AI para a gente conseguir criar vitrines super personalizadas que são de interesse realmente para cada um dos grupos de consumidoras que vão todos os dias na plataforma da Privalha. Também vou fazer meu jabá aqui, baixa o app para dar uma olhada que é bacana. Ok, Valmir. Daniel, para a gente encerrar aqui, um dos desafios, quando você citou aí a habilidade da gestão, né, da parceria ali de estoque, do sortimento, e com a extensão, né, desse catálogo no marketplace, pensando em moda, isso requer uma gestão e uma governança muito cuidadosa, né, para que a cauda longa não seja tão longa, né, assim, e também a ponto de travar e onerar aí o estoque. Como é que vocês estão gerindo esse portfólio? Quais são os critérios ali utilizados para manter esse perfil ali de parceiros qualificados dos sellers? Hoje o seller que está conosco, e o seller, principalmente no brand, ele se apropria de um know-how que a empresa tem de gestão de sortimento de portfólio, e a gente apoia ele nesse sentido. Então, quando nos transformamos como um destino fashion, investimos em pesquisa de moda, em viagem de moda, em construção e planejamento comercial por demanda, mas também planejamento de pirâmide de produto. E essa demanda de sortimento, do nosso plano de sortimento, é estendida para a nossa equipe de marketplace, que faz o hunting dessa necessidade de complemento de sortimento para uma loja perfeita. Então a ideia é que o seller não esteja ali simplesmente fazendo um papel de cauda longa, e sim um papel protagonista, por exemplo, em faixas de preço, ou até mesmo em key items de coleção, onde é difícil você ter um OTB, né, uma capacidade de compra tão grande para você ter um sortimento de um item que eventualmente pode ter um risco de moda. Então, basicamente, a gente faz isso, e especificamente um trabalho a 4 mãos com o seller que está no fulfillment. Ana, senhoras e senhores, a gente encerra aqui esse momento. Muito obrigada, Daniel, Valmir, Ana, Graciela, Felipe, prazer te conhecer. Ana, prazer te receber. Obrigada, Débora. Palmas, pessoal. Now give it to me.